Salve Maria Imaculada e viva Cristo Rei! Aqui Thiago Bruno, missionário e jornalista católico para o canal Católicos de Verdade. Dia 26 de agosto, estamos caminhando para o final do nosso mês, início de setembro. A palavra de Deus está no Evangelho de São Mateus, capítulo 23, do 1 até o 12. Naquele tempo, Jesus falou às multidões e aos seus discípulos, os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Por isso, deveis fazer e observar tudo o que eles dizem, mas não imiteis suas ações, pois eles falam e não praticam. Amarram pesados fardos e colocam nos ombros dos outros, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los, nem sequer um dedo. Fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos outros. Eles usam faixas largas com trechos da Escritura na testa, nos braços e põem roupas longas franjas. Gostam de lugar de honra nos banquetes e dos primeiros lugares nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentados nas praças públicas e de ser chamados de mestre. Quanto a vós, nunca vos deixei chamar de mestre, pois um só é vosso mestre, e todos sois vossos irmãos. Na terra não chameis a ninguém de pai, pois um só é vosso Pai, aquele que está nos céus. Não deixei que vos chamem de guias, pois um só é o vosso guia, Cristo. Pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Quem se exaltar será humilhado, e quem humilhar será exaltado. Quem se humilhar será exaltado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aqui Jesus está denunciando aquele discurso hipócrita dos doutores da lei, dos fariseus, que com muitas regras, colocavam fardo nas costas das pessoas, mas eles mesmos não viviam. É mais ou menos, meus irmãos, o que ocorre com a teologia da libertação. Por quê? Esse pessoal que se diz teólogos da libertação, padres, gostam de uma vida boa, gostam de casas boas, roupas boas, carros bons. E na hora de cuidar do pobre, só fica no papo, não tem ação. Não tem. Poucos têm ação e muitas vezes a ação camufla outras coisas. Pois bem, nós, quando falamos das coisas de Deus, nós precisamos viver, praticar. Isso é muito difícil. É muito difícil um casamento católico, você viver o que a igreja ensina, mas nós precisamos. É muito difícil para um jovem católico viver o que a igreja ensina. Porque o jovem vai ter que viver a castidade, o jovem vai ter que buscar as coisas do alto. E o mundo vem com um discurso de aproveite a vida, aproveite agora, seja feliz. Se você só vai ser feliz se você tiver isso, sabe? O pensamento já foi totalmente deturpado. Então é muito difícil você ser um católico, praticar o que a igreja ensina. Mas nós temos que entender que isso resulta na perdição e na salvação das nossas almas. Na perdição e na salvação das almas das nossas famílias. Então, mesmo que seja difícil, mesmo que seja crucificado, nós precisamos lutar para viver o que a igreja nos ensina. E não viver só de conversa, viver só de papo, mas viver também com atitudes. Enfim, há 2 dias atrás, o Fabiano do Educar para o Céu soltou um grande vídeo em que ele traz falas de Frei Beto, falas de Leonardo Boff. Primeiro, Frei Beto diz que não existe nada de céu, não, que Jesus era um revolucionário que veio para aplicar o reino de Deus, que é um reino social e político aqui nessa terra. Que não existe nada de céu e inferno, não, mas Jesus que veio colocar um reino social aqui nessa terra. Mas o reino de Deus fica do outro lado da vida, porque a igreja jogou lá para cima
para poder se acomodar aos poderes desse mundo. Eu digo não. E a igreja julgou para o além, julgou. Mas na cabeça de Jesus, o projeto do reino é um projeto político civilizatório para este mundo. E depois, a fala de Leonardo Boff que o demônio não existe, que o diabo não existe, isso é invenção da igreja, invenção das pessoas, invenção da sociedade, é tudo conversa fiada, que não existe diabo, então tá tudo certo, nós temos que fazer as coisas aqui porque não tem depois. O diabo nasceu da cultura humana, o diabo não existe. É fake news. Então é mais ou menos isso o sentido que eles falam. E ontem eu vi que o nosso grandiosíssimo padre Overlan deu uma resposta a eles, uma resposta fantástica, uma resposta ótima, 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 né? Então ele postou no seu Instagram, e eu quero replicar essa resposta dele aqui, porque isso daqui nos mostra a verdade da igreja e não essa deturpação que eles querem passar para a gente. Algumas reflexões que servem para analisar o triste vídeo, que é o vídeo que eu citei aqui do Educar para o Céu. Primeiro, o reino de Deus não é um conceito político e por isso tampouco é um critério a partir do qual se possa construir uma praxe política. A realização do reino de Deus não é um processo político e concebê-lo deste modo significa falsificar tanto a política como a teologia. O reino de Deus não é uma norma política da atividade política, mas uma norma moral desta atividade. Essa resposta quem deu? Joseph Ratzinger, no livro Escatologia, página 80 e 81. Meu reino não é deste mundo, como Jesus diz em João. Isso aí já quebra por terra toda essa conversa que o Frei Beto diz, né? Porque Jesus vai dizer aqui, meu reino não é deste mundo. E o Papa Bento XVI também, vamos dizer assim, detona com todo esse discurso deturpado, mentiroso. Tá, vamos mais uma resposta. Quando a fé cristã se rebaixa buscando um paraíso terrestre em vez do reino de Deus, ela se deixa monopolizar pela política, surgindo assim o padre mito do Estado divino. Isso transforma o reino de Deus num produto da política e submete a fé à primazia da política. A esperança mítica de um paraíso terrestre conduz à frustração e o fracasso. O primeiro serviço que a fé presta à política é libertar o homem da irracionalidade dos mitos políticos. Mais um texto de Joseph Ratzinger no livro Igreja, Ecumenismo e Política, páginas 164 e 165. Ou seja, sabe, é uma mentira esse discurso, é uma mentira. Daí mais uma resposta que também é de Joseph Ratzinger, por isso que o pessoal da Teologia da Libertação odeia tanto o Papa Bento XVI, porque ele extirpou a Teologia da Libertação, mostrou toda a verdade. Uma igreja que celebra o culto da ação por meio de orações políticas não serve para nada, é totalmente supérflua. Joseph Ratzinger, Fede e Futuro, página 114. Mais uma vez, para complementar, Jesus vai dizer em João 18:36, meu reino não é deste mundo. E agora, dando a resposta ao Leonardo Boff, o diabo existe. A escritura e a tradição da igreja chamam o anjo destronado que seduziu nossos primeiros pais de Satanás ou diabo. A igreja ensina
que ele tinha sido anteriormente um anjo bom. Catecismo da Igreja Católica, número 391. As Sagradas Escrituras estão repletas de passagens que atestam a existência do diabo. Tá? O que, e daí Padre Overlan finaliza, o que esses senhores disseram no vídeo anterior, no vídeo que eu citei aqui, de maneira tão infeliz, não expressa a fé católica de sempre. Ou seja, mais um discurso totalmente, vamos dizer assim, totalmente refutado pelo Padre Overlan, com falas da própria Igreja, tanto do Papa Bento XVI como do Catecismo da Igreja. E aqui nós vemos como esse discurso é falacioso, como esse discurso ele não visa salvar a alma de ninguém, mas ele visa, na realidade, jogar as almas à perdição. Então, meus irmãos, grande resposta do Padre Overlan. Siga ele no Instagram, siga ele no canal do YouTube, que tem as homilias diárias, tanto dele como do Padre Paulo Ricardo e outros padres lá da Paróquia Cristo Rei, de Várzea Grande, Mato Grosso. Salve Maria Imaculada e viva Cristo Rei!